terceira dica na pista aqui. Dentro do carro, quando tá chovendo, muita gente passa, galera, por uma situação que é bastante chata, que é o vidro embaçar. Então, se você estiver na pista, estiver andando, indiferente de onde você estiver, você vai fazer a regulagem aqui dos difusores de ar para jogar pro vidro. Aqui no meu, como é tudo digital, galera, é muito mais fácil. Tem aqui o símbolozinho aqui, ó, só vou direcionar o fluxo de ar pro vidro. E aí vai facilitar demais a minha vida, porque vai desembaçar o vidro. Você pode colocar o vento quente, vento frio, pode colocar aquele arzinho normal de fora, se você não tem, se o seu carro aí não tem ar condicionado. Isso, galera, ajuda demais. Você vai dirigir seu carro aí sem ele estar embaçado, beleza? Segue aí a primeira dica. Galera, agora vamos à nossa segunda dica de como dirigir na chuva. A segunda dica é muito fácil, muito simples. Tá vendo esse negócio bem aqui na frente aqui? Isso aqui são as palhetas. Galera, muita gente esquece de fazer a revisão e olhar as palhetas. Elas ressecam quando você deixa o carro muito tempo no sol, embaixo do sol. Às vezes você precisa trabalhar e o carro fica lá no sol, não tem para onde correr. Se você tiver a oportunidade de deixar o carro na sombra, faça isso. Nada pior do que você estar no meio de uma chuva e estar com as palhetas horríveis. As minhas aqui estão muito boas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, mostrar para vocês aí. As minhas palhetas são novas. Podem observar no vídeo que o meu para-brisa fica bem limpo, galera. Uma palheta ressecada com defeito, ela vai te dar dor de cabeça na chuva e, além disso, vai arranhar teu para-brisa todo. Quando você vê aqueles para-brisa com um montão de arranhão, pode ter certeza que aquele camarada nunca trocou a palheta daquele carro e aí arrebenta o para-brisa. E galera, para você não desgastar a sua palheta aí, você pode fazer o seguinte também. Pô, se você tá pegando a chuva, que é uma garoa, cara, liga, pô, na velocidade 1, no máximo ali de repente uma velocidade 2, que é o que desgasta a sua palheta, além de você deixar o carro muito tempo ali debaixo do sol, é a utilização da forma errada. Pô, você tá chovendo pouco, cara, liga numa velocidade tranquila, uma velocidade 1, velocidade 2 ali. Eu já vi, cansei de ver, galera, na pista, tá chovendo bem pouquinho e o cara tá lá com a palhetazona, trabalhando, a porra, a todo vapor. Isso aí, meu camarada, a borracha vai acabar, o silicone da palheta vai embora. Não tem jeito, beleza? Então pega essa visão. Galera, vamos aqui pra nossa terceira dica e uma das mais importantes pra você se atentar, meu camarada. Sabe aquela chuva, aquela garoinha? Aqui a gente chama de garoa. Eu não sei como é que é na sua região aí, na sua cidade. Cada local o pessoal chama de uma maneira. Aquela garoa, chuvinha bem fraquinha. Você sabia que essa chuva, ela é a mais perigosa de todas? Pô, Alisson, mas por que é a mais perigosa de todas? Tem certeza disso? Pô, é muito mais difícil, muito mais sinistro eu dirigir debaixo de uma chuva forte. Vamos lá, vou te explicar o porquê do perigo de você dirigir numa garoa. Olha só o seguinte, a gente tá aqui nessa pista aqui, vou dar um exemplo. Suponhamos que, cara, todos os dias tá passando o carro aqui, perfeito? Os carros que vão passando, caminhão que vai passando, vai derramando óleo na pista. Essa garoa não é suficiente para lavar e tirar o óleo da pista, galera. E isso faz com que o asfalto vire um sabão. E, cara, não preciso nem detalhar muito. Imagina só, pô, sabão, carro, asfalto, meu irmão, você vai derrapar, você vai causar acidente. Então, quando chove forte, a chuva leva todas as impurezas, leva o óleo que fica na pista. Então, assim, quando garoar, cara, presta muita atenção, porque o risco de você derrapar é muito grande, muito grande, beleza? Pega aí essa terceira dica aí, vamos para a próxima. E galera, vamos à nossa quarta dica aqui para quem vai dirigir na chuva. Essa dica aqui tá basicamente ela tá amarrada à terceira dica aqui, né? A terceira dica a gente falou da garoa e da pista molhada. Aqui a gente vai falar do freio. Galera, o tempo de resposta e a distância da frenagem, você estando na mesma velocidade, numa pista molhada e numa pista seca, vai ser totalmente diferente. Ah, como assim? Como assim? Não entendi, Alisson. Pô, vamos lá. Vamos supor que você venha a 80 km por hora, que é a velocidade permitida da via. Se você vem a 80 por hora numa pista que tá molhada, e se você vem a 80 por hora numa pista que tá seca,
o seu carro, o tempo de resposta do freio dele na pista seca vai ser obviamente muito mais rápida, porque o seu carro não vai derrapar. Então beleza? Ó, evita pisar com muita força no freio quando a pista estiver molhada, principalmente como eu falei na última dica aí, galera. Se tiver tido uma garoa, se atenta demais, redobra a sua atenção. Pô, mas o que eu posso estar fazendo para evitar esse tipo de coisa? Anda com uma distância boa do carro da frente. Galera, normalmente em pista seca, você tem que manter 1 a 2 carros de distância do seu, em pista seca. Pista molhada, cara, dobra isso. Dobra essa distância. Mantenha de pelo menos uns 3 a 4 carros de distância entre o seu carro e o carro da frente. Porque se você precisar frear, cara, você não vai ter dor de cabeça. Pode ter certeza disso. Agora, se você tiver colado e, pô, precisar frear, mano, você vai derrapar, você vai bater no carro da frente. Galera, agora vamos na nossa quinta e última dica aqui, que não menos importante que as outras. Inclusive, todas as dicas são essenciais, são importantes. Eu anotei essas dicas aqui pra vocês, separei com bastante carinho. Então, pô, já larga o dedo no like aí pra fortalecer. Demorou? Então, a outra dica e a última dica, galera, que eu vou falar pra vocês é o seguinte: alagamento. Cuidado em pistas com alagamento. Pô, Alisson, mas o que eu posso considerar um alagamento? Vou dar um exemplo pra vocês do seguinte: tem um percurso que você faz aí diariamente e, pô, às vezes a pista tem um desnível muito grande, né? Tem o desnível tão grande que quando chove acumula bastante água naquele ponto. Como que você sabe se pode ou não passar? A minha recomendação para você é a seguinte: se você vê que o carro da frente está passando e a água tá indo até a metade da roda do seu carro, do carro da frente, cara, pode ir. Agora, subir um pouco mais que isso, corre um risco muito grande de entrar água na descarga do seu carro. E aí, meu camarada, vai dar um calço no seu motor, vai te dar uma dor de cabeça do caramba. Pô, mas Alisson, passei por uma situação agora aqui e eu não sei o que é que eu faço. Me diz aí, me ajuda. Acabei de pegar uma chuva do caramba aqui, um alagamento sinistro aqui, cara, e tive que meter as caras aqui porque eu não vi, vinha muito rápido e acabei entrando de vez aqui na poça, no alagamento aqui. O que eu posso estar fazendo? Cara, se você, porventura, passar por esse azar de ter que entrar de uma vez e passar ali no alagamento, cara, joga o giro do teu carro, bota teu carro em primeira marcha, joga a primeira marcha e, cara, deixa o giro bem estável e lá em cima. Não precisa você esgoelar teu carro, para, pô, senão você vai arrebentar teu carro. Mas, pô, joga ali o giro ali nos 4.000, 4.500, 5.000 giros, dependendo do seu carro, você vai sentir na hora que você tá passando ali na poça, no alagamento, beleza? Então, joga o giro lá em cima que você vai conseguir passar. Logicamente, você não vai, pô, meter o louco em cima disso que eu tô te falando, ver um alagamento e falar, porra, vou seguir a dica que o Alisson tá falando aqui, tal, que eu vi no vídeo dele, e vou meter as caras aqui, vou entrar aqui no alagamento, numa poça grande e tal. Não faça isso. Isso, galera, é só caso de emergência e você, porventura, precisar utilizar esse recurso. Demorou?